tópicos fundamentais, a estrutura básica, né? Então, pensando no consultório especializado em glaucoma, se você seleciona seus pacientes, se você abre a clínica, se sua clínica é especializada apenas em pacientes com glaucoma, se você ainda faz atendimentos de outras especialidades que não seja pacientes que têm glaucoma ou pacientes suspeitos de glaucoma encaminhados com esse diagnóstico para essa investigação. Então, essa é uma questão do público-alvo, né? Outra coisa importante é a diferenciação, a associação com outras especialidades. Então, a associação que a gente sempre tem, lógico, a oftalmologia é uma coisa única, onde a gente se divide nas subespecialidades, em todos os relacionamentos. Se dentro da sua clínica você também tem outros especialistas em outras subespecialidades, né? Em relação à infraestrutura da clínica, né? A questão do uso do prontuário eletrônico, que é uma realidade para todos, mas em relação à marcação da consulta, como o paciente chega na tua clínica, como o paciente, se ele tem um autosserviço, se ele entra por um call center. Quiser a gente conversar sobre essas primeiras, se lá no ponto eu não vou nem... Mas assim, eu tenho a realidade da clínica grande do Hospital de Olhos, nosso, do HMO, hoje faz parte do grupo grande, e tem a realidade do consultório, tá? Eu imagino, talvez, quem tem um hospital que faz 8, 9, 10 mil atendimentos mês, talvez não vai aproveitar tanto o que eu vou falar. Talvez eu vou focar mais na experiência do consultório, acho que talvez faça mais sentido, né? Então, o cara que acabou o fellow vai começar o consultório. Então, um pouco do que eu vou falar, muito do que eu vou falar, precisa de tempo, né? Às vezes eu vou falar uma realidade minha hoje, a gente falou um pouco sobre isso antes, eu acho que depende muito de onde você está, cidade que você está, nível de especialização ali na cidade, você tem uma cidade de 30 mil habitantes ou de 3 milhões, tudo isso te propicia, vou falar a minha realidade. Então, eu estou em São Paulo, eu tenho 20 anos, eu acabei a residência tem 20 anos, e sempre foquei em glaucoma, tá? Obviamente, quando eu abri o consultório, eu atendia de tudo, mas tem muitos anos que eu só faço glaucoma e catarata, né? Não tem como você fazer glaucoma sem fazer catarata. Então, a gente me procura, o modo como eu divulgo o consultório para os colegas, a gente começou a fazer consultório numa época que não tinha rede social, não tinha... Era alguma coisa de site, internet, mas sempre foi focado no glaucoma. Eu me coloco sempre, Vitor, como paciente. Você recebeu um diagnóstico grave, você está com câncer, você está com glaucoma cirúrgico, você vai atrás de um outro especialista. Você não vai procurar um cara que faz um pouco de tudo. Então, eu acho que para quem foca no consultório, ou mesmo dentro de uma clínica grande, não tem como você, não dá para ter ganha-ganha. Não dá para você ser super especialista e, ao mesmo tempo, se vender com um cara que abraça tudo. Te atrapalha com o paciente, te atrapalha em termos de atualização, não tem como você se manter atualizado. Mas eu opero um pouco de tudo. Mas se eu estiver doente, eu não quero operar com você. Eu quero operar com um cara que só faz aquilo e faz bem. E até com os pares, né? Então, você chegou numa cidade, 400 mil habitantes, abriu teu consultório. Se você fizer um pouco de tudo, não tem como você ter relação de encaminhamento com outros colegas. Então, aqui, se eu estou aqui no consultório e colocar um cara aqui para ficar fazendo retina comigo, nenhum colega mais de retina, nenhum do paciente. Se eu botar alguém aqui para fazer minhas refrativas, colegas de refrativa que hoje me mandam suspeitos de glaucoma, glaucoma cirúrgico, seja lá o que for, entender que glaucoma todo mundo faz um pouco. Todo mundo tem paciente com glaucoma no consultório. Se você começa a colocar o pé na especialidade do colega, ou colocar colegas que fazem especialidade para trabalhar no teu consultório, pelo menos essa via de mão dupla, de encaminhamento e de assistência ao paciente, você perdeu. Né? Então, hoje, assim, é raro eu fazer refração, tá? Lá no Hospital de Olhos eu não faço. No consultório eu faço dos meus pós-operatórios, tá? Mas eu tenho gente que atende comigo no consultório que faz geral. Então, se ligar aqui, mas é raro. Difícil alguém liga aqui e fala, eu quero marcar para fazer óculos, tá? Em São Paulo é assim. Então, é um lugar que é super especializado. Né? Então, é assim como, sei lá, você está com uma doença reumatológica, talvez você não vai no reumato geral, você vai no cara que é super especialista naquilo. Em São Paulo é assim. Mas eu entendo que, independente de onde você esteja, você vai mexer com especialidade, você tem que se vender como um cara que, né, assim, se atualizar e se vender como um cara que só faz aquilo. Então, eu só mexo com isso, tá? Trabalho com prontuário eletrônico, ajuda no atendimento, ajuda, a gente pode falar disso depois, ajuda muito para pesquisa hoje, né? A mão na roda para pesquisa.
Trabalho com gerenciador de imagem, todos os exames vão para o mesmo lugar. Aqui em São Paulo, diferente de outros lugares, você não é obrigado a ter toda a aparelhagem no teu consultório. Então, tem um lugar aqui, no raio de 5 km do consultório, o paciente tem eu não atendo plano, mas se ele tem um plano que atende um laboratório bom, assim como ele faz a ressonância no laboratório, ele vai lá no Fleury, por exemplo, e faz OCT, campo. Então, você não é obrigado a nem onerar o paciente a pagar os exames da tua clínica, já que você não tem convênio. São pacientes que pagam 5, 6, 7 mil por mês de convênio. Então, ele quer usar o plano dele, ele não quer ficar pagando particular. E a qualidade do exame é excelente. Então, assim, na minha realidade, eu também não sou obrigado a ter salas de exames no meu consultório. Aí você fica meio refém do exame, o teu custo vai lá para cima. Sempre falo para os meninos, falo, olha, começa baixo, começa leve, né? Você tem que... Eu particularmente, na primeira... A realidade de cada um, né? Mas eu tenho um consultório, comparado com outros colegas que estão na mesma especialidade que eu e tem consultório por aqui, eu tenho um consultório barato, por opção minha. Eu podia pegar uma sala de 200, cabe no orçamento? Cabe. Preciso? Não preciso, então eu não pego. Eu tenho um consultório super arrumado, mas é enxuto. Então, assim, segunda-feira do mês, 2 horas da tarde, eu já paguei o consultório. Na minha parte do consultório, na segunda, 2 da tarde, acabou o consultório. Tá? O meu custo fixo. Aluguel, internet, é isso. Eu acabo de pagar no primeiro dia do mês. Tá? Podia onerar? Podia botar uma sala maior, fazer uma sala de espera com esteira rolante, tudo, mas eu acho que a experiência do paciente é super importante onde você vai. Aqui tem tudo. Tem café, bombom da Copenhagen, tem iPad para o paciente se ele quiser usar na sala de espera, televisão, tudo que é canto, mas não, é tudo enxuto, é tudo certinho. Assim. Eu tenho muito receio dos meninos que já começam, compram um monte de aparelho, já alugam um lugar enorme, aí o cara tem um custo fixo de 90 pau. Aí o paciente não chega. Aí ele tem que começar a atender convênio ruim de volume. Aí meio que você se encaminhou para o caminho ruim. Toda aquela especialização que você fez, os cursos, não precisava, né? Para atender volume, pegar capitation, enfim, não precisava. Bom, acho que pegando o gancho que o Thiago falou em relação à questão do uso de tecnologias, né, para a sala de espera, o iPad, enfim, um dos tópicos que a gente tinha colocado aqui seria em relação a essa capacidade de gerar uma boa experiência para o paciente, tá? E uma delas seria justamente a gente trabalhar o espaço físico. Então, assim, a sala de espera, muitas vezes, vai ser o primeiro contato do paciente, né, presencialmente, naquele ambiente. Então, uma coisa que a gente estava discutindo aqui é como você vê, se você vê alguma tendência em relação à utilização de equipamentos educativos, tecnologias interativas na sala de espera, para melhorar essa percepção do paciente em relação ao serviço, ou seja, a gente trabalhar, no caso, essa percepção de qualidade do serviço pela utilização desses dispositivos, e se existe alguma tendência hoje que você vê em São Paulo em relação à utilização disso, a design de sala de espera, você acha interessante compartilhar com a gente? Não, claro. Eu acho assim, Felipe, eu acho que tem que diferenciar. Clínica grande com volume maior, consultório, vamos falar, consultório boutique, que você atende poucos pacientes dia, né? A dimensão de sala de espera, experiência em sala de espera, vai depender muito de qual perfil a gente está falando, tá? Eu acho que se você, vamos lá, você é gestor de um hospital de olhos grande, o Vitor está aí. Eu acho que o que você pode tirar de burocracia do médico faz todo sentido. Então, no nosso hospital de olhos lá, por exemplo, sala de espera grande, pré-consulta, a anamnese é toda na pré-consulta, a anamnese é dirigida, então o paciente com glaucoma, ele tem uma anamnese diferente do paciente que vai para a retina, e aí a anamnese é para valer. Uma menina super treinada, a ideia é não comer bola de forma nenhuma, aí é um outro foco, talvez não tanto no luxo, na frescurada, mas é uma coisa bem feita, que o paciente tem uma experiência, entender que ele não teve isso em outro lugar. Então, lá no nosso hospital de olhos, estou te falando assim, toda a parte sistêmica, focado em glaucoma, então, sei lá, glaucoma de pressão normal, né? Obviamente não tem esse diagnóstico, mas pergunta, você tem apneia? Você tem extremidades frias?
você usa anticoagulante, você usa CPAP, já vem tudo para mim, ou antigamente no prontuário do papel, hoje no computador, tudo na anamnese. Todos os colírios que uso, então eu já ganho uns 7 minutos na consulta. Todo paciente, inclusive de graça, faz retinografia, então eu entendo que para o consultório de glaucoma, o retinógrafo não midriático é o autorrefrator. Esse cara entra na sala, a foto já está lá na televisão, me adianta muito a vida, principalmente nas primeiras consultas. Acompanhamento, faz todos os exames antes, estou dizendo no hospital de olhos, tá? O paciente chega com campo, retina, CT, tudo que é necessário. A gente é bem econômico o exame aqui, tá? Tem muito paciente que não tem convênio. Eu faço estritamente o que o paciente precisa. Aqui não existe propedêutica passada de régua. Então, todo mundo faz... Tá, é suspeito, faz campo, retina, CT, PAC, curva. A gente não trabalha aqui assim. A gente trabalha igual médico mesmo. O que esse cara precisa? Ele tem 93 anos, é um suspeito. Ele vai ter um nível de estresse para acompanhar ele diferente de um rapaz de 48 anos. A mãe ficou cega. Então, assim, esse senhor de 93 anos com escavação suspeita, pressão de 12, vai fazer só retina. Não vai gastar 800 reais de OCT, 500 reais de não sei o quê. Acabou. Isso a gente personaliza muito, tá? Agora, no consultório, que é onde a gente começou a conversa, no consultório menor, eu acho que dá para você fazer algumas coisas diferentes. Tá? Então, é isso que a gente faz aqui. Então, assim, todo paciente que passou em consulta comigo até hoje, por exemplo, eu sinto que o meu paciente, ele paga por tempo. Ele paga por atenção. Passei muito paciente com glaucoma que procura outro colega, ele não está com indicação cirúrgica. Ele não está mal assistido. Muito paciente que passa com outro colega chega aqui com 12 de pressão. Mas ele não consegue tirar dúvidas. As consultas são em 8 minutos, as consultas são em 7 minutos. A minha primeira consulta é 1 hora, as consultas de acompanhamento são 40 minutos. Os retornos cirúrgicos tal, são 20 minutos. Óbvio que às vezes a gente se embanana um pouco, quase sempre, mas eu faço 6 consultas numa manhã, 7 no dia que está corrido, e faço umas 7, 8 à tarde quando está corrido. Tá? Estou te falando atender das 8 às 6h30 da tarde. Então, no consultório é isso. Já experimentei aumentar uma consulta mais, uma de manhã, aí eu não entrego o que o cara quer. Aí eu vejo que eu estou correndo, então assim, eu atendo sem olhar para o relógio. O paciente vai, o que ele precisa, o paciente chega com lista de dúvida. Eu tenho muito paciente que passa comigo e passa no hospital do convênio. Então ele passa lá 2 vezes, vem uma aqui para tirar as dúvidas dele. Né? Porque ele fala, fui lá no hospital do convênio, a médica do glaucoma disse que ou era o óculos, ou era ver exame, ou era fazer consulta. Por quê? Porque são 6, 7 minutos. Né? E são 8 pacientes por hora. E é isso. Então o cara vem para cá para fazer uma consulta. Para quem vai montar um consultório e pensa em trabalhar com glaucoma, eu não estou falando que é só glaucoma. Mas eu acho muito difícil fazer um glaucoma de qualidade e você colocar a cabeça para fora d'água, por melhor formação do mundo que você tenha, por mais simpático que você seja, se você não tiver tempo. Se você colocar na ponta do lápis, financeiramente faz sentido também. Você vai perder um laser de X mil, porque você fez mais 2 consultas de... Vou chutar um valor. Você perdeu um laser de 5 mil porque você fez 2 consultas a mais de 300. Porque você não teve tempo de... Você não vai conseguir indicar um SLT para um paciente particular, pedindo uma segunda opinião em 2 minutos. Você não vai conseguir indicar uma ciclofoto, uma cirurgia em 2 minutos. A gente faz pós-consulta aqui, tá, Felipe? Então, todo paciente que entra em consulta, ele já entra, ele pega o meu celular, ele tem o celular da menina e tem o meu pessoal. Acabou a consulta. Da menina das meninas. Acabou a consulta. Ele sai daqui com um relatório de consulta, os fellows que me acompanham, todas as consultas. Na primeira consulta é uma bíblia, relatório de consulta médica, um resumo do caso, todo paciente. Aí, análise dos exames, a minha impressão clínica e o principal é o planejamento de tratamento. Aí ele vem aqui na mesa do meu lado aqui, junto com o acompanhante, a gente discute todo o planejamento de tratamento. Então, primeiro, a tua pressão está fora do alvo. Segundo, você está com efeito colateral. Então, a gente tem que trazer essa pressão aí do número, de 14 para baixo. Não dá mais para você ficar usando bimatopróstata, não faz sentido nenhum. A gente vai mexer aqui. Se não chegar, a gente vai para laser. Se não chegar, a gente vai para cirurgia. Chegamos em 14, eu vou começar a te ver a cada 4 meses no primeiro ano. Segundo ano seguinte, se você tiver estável com pressão boa, a gente faz a cada 6 meses. O cara sai com aquilo. Então, meio que todo mundo fala a mesma língua. Próxima consulta, ele veio. Chegamos em 14, eu faço outro relatório, mais resumido. Mas todo paciente que vem aqui, todo, sai com um relatório de consulta médica.
sai da sala, no dia seguinte ele recebe o contato para avaliar a consulta. Aí ele vai lá, preenche o questionário, vai lá no doutorado e sai lá. E a cada 2 meses a gente vê o que os pacientes estão falando do pós-consulta. Tem paciente que elogia que a cirurgia deu certo, tem paciente que elogia a secretária, vários, né? E eu acho super importante isso, tá? Consultório pequeno, teu time ali tem que virar sócio, né? A minha secretária aqui literalmente é minha sócia. Só falta se ela morrer, né? E vice-versa. Ela veste a camisa, é bem diferente, é quase e ela ganha como uma sócia, ela ganha quase como, ganha melhor que muito engenheiro. A pós-consulta, eu vejo e falo, pô, o que tem de comum, né? Hoje é fácil você ver isso, né? Bota todas as pós-consultas lá, pede para a IAT dizer o que ele viu em comum. É tempo, me explicou, atenção, foi atencioso, disponibilizou, é tempo e disponibilidade. Pode ser o melhor médico do mundo. Eu recebo muito médico que passou como professora. Pô, esse cara tecnicamente é brilhante. O que esse paciente está vindo aqui? Na consulta ela fala, eu tentei tirar minhas dúvidas, ele não deixou eu falar. Eu vi que ele estava agoniado que a sala de espera estava cheia. Né? Então, assim, para fazer um glaucoma num nível legal e não precisar atender um volume grande, você tem que começar desde o princípio mostrando por que a sua experiência é diferente. Para glaucoma, é tempo. Não é tanto cafezinho, não é tanto... tem que ser uma experiência legal desde o princípio. E tempo. Ele não achou o colírio na farmácia. Ele quer saber se ele pode comprar outro. Ele precisa ligar na tua secretária para marcar um retorno para falar com você. Aqui em São Paulo, o cara não volta mais com você. Ele quer mandar no teu celular e quer que você responda. E aí você responde em 10 segundos e tá ok. Tá? É uma demanda grande, mas essa mensagem do tempo, eu acho que tem que deixar bem clara. Hein? Tá? Tempo e disponibilidade. Do seu staff, da sua secretária, eu queria que você falasse um pouco desse seu time aí, gerência, secretária, até chegar na tesouraria, falasse um pouco da formação, como funciona esse organograma dentro da clínica. Vitor, dentro do hospital de olhos nosso, estamos falando lá, a gente chegou até lá 38 médicos, outra história. Então lá a gente tinha 86 funcionários. É uma empresa, né? Hoje está um pouco mais enxuta, porque foi vendida, então parte do setor de compra foi para dentro do grupo. É uma estrutura hoje que, inclusive, dessa parte gerencial eu participo pouco. Mas na época, toda semana a gente tinha reunião. É uma estrutura muito cara. Eu acho as clínicas oftalmológicas grandes, você pegar em área de saúde, não é, na minha opinião, o melhor negócio do mundo. Porque ela não consegue ficar grande igual um hospital. Aqui a Reddor está do meu lado, aqui o Vila Nova, está tudo aqui na frente. Ela não consegue ganhar a escala de um hospital para fazer 150, 200 mil atendimentos mês e focar no que é lucrativo. Tanto que é difícil uma clínica de olhos que não dependa do dono trabalhar. Se todos os sócios botarem alguém para atender, igual qualquer empresa, você montou uma loja, se você precisar ser vendedor da loja, alguma coisa está errada na loja. Você montar uma padaria, você precisa fazer o pão, alguma coisa está errada. Em oftalmologia, a gente precisa vender o pão, porque se você botar alguém para vender, não sobra margem, né? Então, é um negócio de margem muito baixa. Estou falando aqui em São Paulo, com os convênios. Se você estiver aqui em São Paulo, atendendo Sul América, Bradesco, o Mint, fazendo volume e fazendo tudo direitinho, só indicando o que precisa, só fazendo o exame que precisa, é uma margem baixa. Eu sei porque eu fiquei 10 anos olhando isso. Porque é uma estrutura muito pesada. Você pega um mês de fevereiro que você tem que pagar os médicos o salário de janeiro, que a entrada do convênio é a entrada de dezembro, que foi um mês curto, que ninguém quer operar porque é carnaval. Você pega um hospital de olhos grande, dá 300, 400 mil de prejuízo no mês. Né? Porque você tem margem baixa. Desceu o faturamento, você toma na cabeça. Aí ao longo do ano você vai equiparando. Mas não é um negócio, tanto que um monte de gente vendeu, né? Fosse um negócio super sensacional, fácil de tocar, ninguém tinha vendido. Né? Consultório, aí é outra realidade. Então, assim, meu consultório, não dá para ter uma menina do financeiro, uma menina do marketing, 2 meninas na telefonia, para cuidar dos meus pacientes do consultório. Então, os consultórios que eu conheço do meu perfil aqui em São Paulo, conheço muito a clínica do Paranhos, por exemplo, é muito no perfil do meu. Você tem uma secretária de confiança que faz tudo, que é aquela pessoa toda de confiança. A gente não faz negociação cirúrgica, exatamente eu não falo de preço com o paciente, nunca falei de nada. Falo, agora você vai resolver com as meninas. A gente trabalha com orçamento, nós vamos entrar em contato com você, a gente vai te passar orçamento, forma de pagamento,
eu vou ligar no telefone da senhora. Eu não fecho tudo aqui. Porque como não tem um espaço tão grande, putz, e a gente nem sempre faz sempre o mesmo valor, tem um paciente que você quer ajudar mais, para não ter ali, eu paguei 12, eu paguei 16, começa a ficar complicado. Eu tenho uma pessoa, aí a parte que não pode dar errado, eu fico bem, então assim, uma pessoa de compra, que ajuda também na marcação cirúrgica, ela que compra as lentes, que compra tubo, que compra a sonda de ciclofoto, e todas conversam num grupo comigo o dia inteiro. Então o grupo é anestesista, é a mesma, sempre. A minha instrumentadora é a mesma há 16 anos, a minha anestesista é a mesma há 10 anos. Essa moça que faz as compras e tudo está comigo desde que eu voltei dos Estados Unidos. E a minha secretária, a Regina, aqui, que é quem toca todo mundo. Então, assim, cada um tem uma função, eu consigo ver mais ou menos o que todo mundo está fazendo, eu não mexo com nada disso. Tá? O sistema ajuda muito, aqui, eu uso o eClean aqui, ele ajuda muito nessa parte de, como eu não tenho convênio, diminui muito o teu custo com o pessoal de financeiro, faturamento, recurso de glosa, você não tem isso, né? Então fica bem enxuto mesmo, tá, Vitor? Então as meninas têm um salário fixo e todo mundo é comissionado. Todo mundo. Então, o mês que eu vou bem, todo mundo ganha bem, o mês que eu vou mal, não tem bônus para ninguém. Comissionado igual a empresa, tá? Então, todo mundo tem comissão. Comissão na consulta, comissão no exame, comissão na cirurgia, comissão em tudo, tá? Agora, pouco antes, que trabalha com a pessoa que faz a oftalmologia geral. E são quantos oftalmologistas você no consultório? Pô, no consultório nós somos em 4. Como eu tenho período ocioso, eu tenho um colega que às vezes faz o consultório, trabalha em clínica de convênio e atende os pacientes privados dele aqui. Aqui a gente não atende convênio. Então o cara eu tô numa clínica, noutra clínica, mas eu quero ver os meus particulares aí, ele vem aqui. Tá? Então, Tiago, eu tenho uma dúvida a fazer. Com essa estrutura que você tem, com 4 colegas em um consultório, mesmo sendo particular, como a grande maioria dos exames que são direcionados para glaucoma e catarata, que no caso seria o microscópio especular, um biômetro, um retinógrafo, que pode ser retinógrafo OCT, um campo visual e um paquímetro, você não acha que vale a pena ter isso, já que não é você que está fazendo, não é você que despende o tempo? Você não acha que se paga? Então, vou te dar minha opinião. Se eu direcionar o paciente, se paga. Mas eu sou ruim disso. Entendeu? Porque se o paciente virar para mim e falar, Thiago, eu posso fazer no Fleury, nos AIS do Fleury, ou eu tenho que fazer nos seus AIS? Porque lá eu passo pelo meu plano. Aqui você vai ter que pagar e atrás o reembolso depois. Eu vou ter que me colocar várias vezes nessa situação, entendeu? Porque quase todo o meu paciente particular, 95%, tem convênio, entendeu? Ele só não quer passar no convênio, no médico do convênio. Então, eu acho que, assim, se eu fizesse um direcionamento, quem que faz exame comigo aqui no consultório? Eu tenho campo, eu tenho retinógrafo, eu tenho paquímetro, eu tenho córbis, eu tenho todos que acho que financeiramente fez sentido. Eu faço para o paciente de fora. Então, realmente, tem dia que 30%, 40% da agenda não é de São Paulo, não é do estado. Então, hoje, meu paciente do Rio, meu paciente do interior da Bahia, meu paciente de Fortaleza. Então, esse paciente, às vezes, ele já quer vir resolver. Eu deixo como uma opção. Mas, assim, eu particularmente, eu não tenho, assim, do tipo, tem que ser com a minha técnica. Tem que ser eu que tenho que olhar. Porque, assim, a qualidade do exame, por exemplo, do Fleury, que a maioria dos meus pacientes fazem, cara, não tem como ser melhor que aquilo, entendeu? Seria quase um ortopedista botar uma ressonância na sala de trás do consultório dele e falar, tem que ser no meu aparelho de ressonância. É que a gente, com oftalmo, está acostumado com isso. E em cidades menores, você não tem centro diagnóstico laboratorial para oftalmo. Mas aqui tem, putz, do lado da minha clínica, eu fico meio, entendeu? Eu acho que, e outra, eu ficar, um negócio, Felipe, para mim, mesmo em clínica grande, quando eu entrei de sócio na clínica, eu estava pensando nisso ontem, né? Tem uma médica do Rio aqui, a Nicole, que está me visitando, e ela falou, como é que era o esquema lá de repasse? A gente ia pro labore. No começo, imagina, eu mais novo que o meu sócio, lá no Hospital de Olhos. Outro com faca nos dentes, querendo operar, Eles, mais novo lá, é 11 anos mais velho que eu. Quando eles falaram pro labore, eu falei, pô, sacanagem, eu vou atender pra caramba, vou operar pra caramba e vou ganhar igual a eles. Vou falar na minha experiência. Pro labore é como todo profissional trabalha, tá? Não médico. Então, você vai trabalhar numa empresa, você vai ter um salário.
dependendo se vai ter um bônus ou não sobre a tua performance da tua equipe. Só a gente que trabalha nesse esquema de, né, igual vendedor de praia, né? Pô, vendi, eu ganho, vendi, pô, não vendi. Todo mundo, 90% de quem trabalha, começa o mês sabendo quanto vai ganhar. O esquema de Prolabore, para mim, foi a melhor coisa como médico que eu pude trabalhar. Pô, eu sabia quanto eu ia ganhar, ficava totalmente despreocupado se aquele paciente... Pô, aquela catarata, eu acho que é cirúrgico, o paciente não quer operar. Nunca pressionei alguém para operar. É muito mais fácil você trabalhar dessa forma se você sabe quanto você vai ganhar. E no final do ano a gente distribui o lucro. Então, assim, eu acho que se eu colocar... Como eu nunca trabalhei assim, esse foi o meu primeiro emprego desde que eu voltei do FEL, lá de fora. Então eu sabia, ó, Thiago, você vai ganhar 30, agora não, você vai ganhar 50. E no final do ano que sobrar é nosso. Cara, é uma maravilha. Se eu parasse 10 ou 12 ou 20, óbvio que tinha mês que eu falava, pô, vou te dar um exemplo. Eu produzi 200 mil e ganhei 50. O outro cara produziu 60 e ganhou 50. Mas, em termos de ponto de vista de conduta médica, é o melhor jeito do mundo de você trabalhar. Então, o meu medo é colocar um monte de exame aqui e ter que fazer um discurso para paciente por que fazer exame comigo, sabendo que ele não precisa, na maioria das vezes, fazer exame comigo. Tá? Eu acho que são raras, pelo menos aqui em São Paulo. Ele não faz exame na clínica aqui do lado, ele faz exame no laboratório, entendeu? Então, é por isso, tá? Mas se eu tivesse um entendedor, outra realidade. Tiago, eu faço o seguinte, porque a gente já tem muito paciente em outras regiões. E aí o que acontece? O paciente pergunta se pode fazer, por exemplo, um campo visual no interior dele. Aí a gente chega no PC lá. Então. Tá, acontece. E aí o que é que eu digo ao paciente quando eu converso com ele? Eu posso fazer aonde esses exames? Aonde o senhor quiser. Mas, o senhor sabe dirigir? Sei. Se eu lhe entregar meu carro, o senhor dirige meu carro igual ao seu? Não. Pois é, se você fizer aqui, eu tenho uma interpretação melhor, eu conheço o aparelho, eu entendo melhor o que ele está querendo me dizer. Se você fizer aqui, eu acho melhor, mas pode fazer o que você quiser. Pronto, o paciente faz naquilo. Em geral, funciona assim. E eu acho que a vantagem de você fazer também na clínica é que você pode fazer a análise de progressão. Análise de progressão, tem que registrar. Todos os exames. Aqui, eu acho que depende muito de onde você está. Aqui, por exemplo, no Fleury, eu tenho um paciente que eu sigo há 14 anos. Cara, só aparelho bacana, análise de progressão toda. Eu tenho uma página no site só para mim, de todos os pacientes. Aí eu clico nos AIS, tem análise de progressão, tem o fórum. Então é quase, assim, na minha situação que eu tô aqui, né? Será quase é melhor que o meu, entendeu? Então provavelmente eu não teria nem condição num consultório pequeno. Putz, eu fui ver agora um TRAI, então, putz, 840 mil. O laboratório vai ter condição de renovar esse Triton antes de mim, entendeu? Então, eu acho que, assim, o paciente que vem de fora, vários fazem exame aqui. Faço análise de progressão, eu gasto bastante tempo com isso, mostro o paciente. Mas, por exemplo, o paciente do Fleury, ele vem, eu abro aqui, mostro, aí tem todo o histórico, o laboratório é obrigado a guardar aquilo, né, por anos. Aí tem a progressão do 24/2, a progressão bonitinha, o fórum. Mas, de novo, se eu sair daqui de São Paulo, vou montar uma clínica em Jaguariúna. Ele não vai ter essa opção de fazer exame lá num laboratório oftalmológico, num laboratório grande que tem oftalmologia. Ele vai acabar indo para alguma outra clínica. Aí por vários motivos. Qualidade do exame, a retenção do paciente, comodidade para o paciente. Aqui, esse é um paciente, quando ele vai no neuro, o neuro pede exame, ele volta. Ele vai na gineco, a gineco pede exame, ele volta. Aqui, em São Paulo, o meu paciente, ele vê com maus olhos essa rodada de exame no consultório. Porque eles vêm reclamando aqui, né? Pô, fui lá, não adianta, doutor. Ele cobra 800 a consulta, mas eu deixei 3 mil. O paciente fala, eu gastei 800 de consulta e deixei 3 mil de exame. Não dá para acompanhar lá, entendeu? Então você meio que perde. Na realidade, e isso é o problema que, assim, está gerando problema para os planos de saúde, está gerando isso. Tem clínicas que praticam dessa forma, né? Essa passeada na sala de exames, e às vezes até antes da consulta. Tem clínica que faz ultrassom antes da consulta. Então, assim, coisas malucas que não é esse o propósito da nossa reunião aqui, né? Então, eu acho que a sua realidade de você fazer uma clínica que você tem todo o acesso, aí talvez não seja a realidade da maioria do Brasil, né? Porque a gente não tem esses laboratórios como o Fleury, tem tudo isso. Aí vai cada um, a gente termina e a gente se prejudica, porque, viu, Eduardo, eu acho que a gente termina
trabalhando para pagar os aparelhos que a gente comprou. Né? Também acho. É isso aí. Se fizer uma Dando procedimento aí, prosseguindo falar um pouquinho, Tiago, de gestão financeira, né? Assim, como você precifica, você avalia, lógico, você vai avaliar o custo da cirurgia, a relação do seu trabalho, do seu custo, que você cobra com o mercado, com os seus pares, né? com as pessoas que trabalham como você, essa gestão, o controle de despesa, de receita, tudo isso, a precificação é uma coisa bem complexa. Como é que você avalia essa questão, por exemplo, cirurgia, valor de consulta e os exames complementares? Né? Eu entendo assim, né? Eu acho que tem uma correlação importante entre gravidade do glaucoma e renda. É uma relação, né, eu acho que quanto pior a renda, mais grave o glaucoma. Isso é no Brasil inteiro, é no mundo inteiro. Né? Todo o trabalho que se relaciona renda, com risco de cegueira, severidade da doença. Então, eu entendo que se eu faço uma consulta muito cara, Vitor, então se eu fosse montar uma clínica de glaucoma nova, cheguei lá no interior agora, vou montar uma clínica. Eu não faria uma consulta cara. Eu acho que você tem que deixar a porta aberta para o paciente que quer te conhecer. Tá? Principalmente se você tem uma especialidade cirúrgica. Você não é pediatra. Você não é psiquiatra que tem que ganhar na consulta, e porque acabou a consulta, acabou a tua fonte. E outra, senão você não vai conseguir assistir quem precisa. Eu sempre pensei assim, tá? Treinei um monte, a gente fez isso aqui para ajudar as pessoas, né? Eu acho que a grande maioria, quando entrou na faculdade, falou, vou estudar pra caramba porque eu não quero errar, eu quero oferecer o melhor que eu posso oferecer para o paciente quando ele entrar na sala. Se você cobrar um valor exorbitante, você vai restringir a atuação a um público muito pequeno. Então, a minha consulta não, proporcionalmente para São Paulo, não é cara, eu sempre precifiquei pensando nisso. Os procedimentos, eu já cobro melhor. Porque eu acho que você tem que cobrar. Eu estava hoje aqui, essa médica do Rio visitando, uma ex-fellow minha que está fazendo doutorado agora estava aqui, e o meu fellow. Estavam os três comigo aqui do lado. E justamente eu estava com a planilha de casos cirúrgicos de hoje. Né? Aí eles falaram, mas você cobra caro na iridotomia, por exemplo. Eu falando tudo particular, né, gente? Convênio não faz sentido a gente falar. Mas eu fico 40 minutos para explicar uma iridotomia. O serviço que eu fiquei lá em Nova York, Vitor, a iridotomia era o preço da TREC. Aí eu falei, mas professor, por que você cobra tanto na iridotomia? Aí ele falou, o que você pode fazer de melhor para um paciente com glaucoma ao longo dos estágios da doença? Descobri um cara que tem um ângulo fechado, que a pressão está subindo, começou a fazer a sinéquia, você faz a iridotomia, abre o ângulo. Isso é a melhor coisa que você pode fazer para qualquer paciente com glaucoma. Todo o resto é paliativo, é atrasar a evolução, mas tirar com a mão é só uma iridotomia que abre o ângulo no paciente desse. Tem que cobrar caro. Por que o paciente não paga? Porque ele não entende o que você está fazendo. Então, cai no tempo novamente. Então, ele vem, aí eu explico, aí eu mostro todos os nossos estudos de iridotomia, eu printo o primeiro estudo, eu dou na mão dele, aí eu mostro o vídeo. Aí eu jogo lá na televisão aqui, enorme, eu falo, tá vendo? Olha o teu olho. Aí eu fotografo o paciente, coloco lá na televisão, gasto um tempo. Aí eu falo, isso aí era feito cirurgicamente, eu cheguei a fazer. Tinha lá no centro cirúrgico para fazer um canal na tua íris. Olha que bacana. A gente não faz mais cirúrgico, a gente faz com laser. A ideia que a gente tem de que, porque é rápido, não pode cobrar, é totalmente estúpido. Em toda outra área, quando o cara ele diminui o tempo de alguma coisa para você, ele te cobra mais. Se o voo durava 3 horas, agora no avião mais bacana dura 1h30, ele te cobra o dobro da passagem. Né? Então, assim, mas é rápido. A gente sai com essa pegada da residência. Vamos lá, dona Maria, fazer um laserzinho. Aqui ele vai fazer um procedimento. Aí ele tem orientação pré-operatória, ele tem orientação pós. E eu cobro mesmo, assim, porque eu acho que está fazendo uma coisa importante. E se eu falar que eu vou fazer um furinho e que são 5 minutos e que ele vai trabalhar 2 horas depois, como é que você vai cobrar isso do paciente? Ninguém paga. Vocês mesmos, vocês vão num restaurante comer uma comida muito parecida em 2 restaurantes diferentes, vocês pagam 4 vezes o valor no prato, pela experiência, porque você entende que o cara que está ali tem uma formação mais bacana, é um chefe conhecido, não tá barulho, o ar-condicionado tá bacana, é a mesma coisa. Você entendeu que o cara agregou alguma coisa. A gente não é dermato, né? Que faz aquele oba-oba, etc. A gente tá vendendo, tá cuidando de doente. Então, eu explico muito. Eu cobro numa iridotomia talvez uns 30% a menos do que eu cobro numa faca. Faço um olho por vez. O cara vem fazer o pós-operatório da iridotomia. Hoje veio uma paciente aqui. Olha, abriu o ângulo. Olha que bacana. A iridotomia tá aberta. Não vai precisar complementar.
sempre falo, pode ser que precise complementar, nós vamos fazer um olho por vez. Abriu o ângulo, ótimo, você está pronta para operar o outro olho. Vai operar o outro olho, querido, do outro olho. Eu faço isso com SLT, então por isso que eu facilito muito na precificação a consulta, porque no procedimento eu tenho estrutura do consultório para poder explicar a importância do procedimento. Mais o paciente entender a gravidade, mais ele vai pagar. Principalmente, principalmente em relação a esses procedimentos de alto custo, né? Para alguns pacientes, a não realização pode pesar o valor que está sendo cobrado. A gente entende que o Brasil é muito heterogêneo, e aqui na nossa região, a gente se depara muito com alguns pacientes que até querem ter uma boa relação, mas o valor ainda é um problema, tá? E você chegou até a comentar que você não conversa sobre valores, né? Tem uma pessoa, né, que geralmente vai conversar isso com o paciente. Quais são as estratégias em relação a essa conversão dos procedimentos, principalmente em relação aos procedimentos de alto custo? Se vocês fazem pagamentos facilitados, parcelamentos, e uma prática que a gente vê em alguns locais do Brasil, associação com algumas instituições que fazem financiamento desses valores mais altos, né? Se você tem alguma experiência em relação a isso, se você tem algum conhecimento legal, se isso realmente pode, se não pode, se existe realmente, se você pratica também isso, né? Tá. Então, aqui, a gente faz um pouquinho de Robin Hood, né? Então, assim, eu tenho muito paciente que não tem condição financeira. Eu tenho muito paciente de graça, inclusive, há muitos anos, né? Então, esses pacientes é um caso à parte. Eu chamo a minha secretária e falo, Regina, Dona Maria, agora vai ter que operar o olho esquerdo. Eu opero quase o preço de custo, esses pacientes. Os meus outros pacientes, não. Os pacientes, aí eu tento ajudar, sei lá, fazem 4 vezes, eu não trabalho com instituição de financiamento, tá? Mas eu tenho uma taxa de conversão bem alta, tá? Eu entendo que o paciente meu perdeu um olho, que agora vem me procurar, que está com escalação total, tem 62 anos, com pressão de 30, e eu vou operar, pô, é um caso sério, é quase um caso oncológico para ele, entendeu? Eu tô falando assim, é que a gente subvaloriza um pouquinho, porque você vai cobrar particular com mais ou menos com a ideia do que você ganha do convênio. Lembra que no convênio, uma manicure aqui em São Paulo ganha mais, por hora, do que muito médico ganha atendendo no convênio. Né? Então, assim, a TREC paga 230 no convênio. Se eu cobrar 1.000, putz, é muito melhor. Médio, né? Assim, se você parar para pensar o que você está fazendo, putz, vocês levam o carro na revisão. A mão de obra do mecânico a hora é muito mais que isso. Você leva teu carro, um Volvo, você vai levar na revisão, é muito mais que isso, a mão de obra do mecânico, né? Então, acho que a gente chama mão de obra especializada. É que em algum momento a gente começou a gente não eu, tá? Eu acho que não vocês. Mas quem antecedeu a gente começou a aceitar volume, com deterioração de honorário médico, pensando em ganhar insumo. E já era gerações dessa. Ao invés de ganhar 50, você vai ganhar 30, mas eu vou te mandar 1.000 casos a mais. Então, assim, por exemplo, eu tenho paciente que pede aqui a nota da lente, eu dou a nota da lente. Então, a tua lente foi R$ 2.800. Ele sai aqui com a nota da lente. Eu não ganho dinheiro em insumo. Nada. Tubo foi 400. Sai daqui com a nota do tubo. Se ele quiser a nota do tubo, porque eles vão querer pegar reembolso com convênio. Então, assim, eu cobro no horário mesmo. Então, eu cobro exatamente. Ele sabe quanto que eu estou cobrando pelo que eu estou fazendo. Anestesista aqui em São Paulo é caro. Então, assim, não tem nem como eu fazer uma cirurgia tão barata, uma cirurgia, uma catarata. O anestesista ganha caro. Ganha bem, né? E não acho errado. Então, eu tento colocar tudo. A minha instrumentadora ganha bem. São todos instrumentadores. Então, tem um custo fixo que é razoável. Eu não tenho centro cirúrgico. Eu vou entrar com uma catarata aqui, eu vou gastar sem anestesista, sem lente, uns R$ 2.800. Para entrar em qualquer centro cirúrgico bacana, não hospital, não oftalmológico. Para entrar no hospital, eu vou gastar 7, 8. Tá? Só para usar o faco e a sala de cirurgia. Aí eu vou pagar minha anestesista, vou pagar a instrumentadora, vou pagar a lente. Aí já deu 5, 6. Aí eu vou colocar meu horário. Então eu não cobro em lente. Tá? Eu não cobro. Cobro, mas eu não ganho dinheiro em cima de insumo. Eu acho que o problema foi isso. Como o pessoal se acostumou a ganhar dinheiro em cima de insumo, o pessoal
parou de valorizar muito o que está fazendo, né? Você começou a cobrar mais pelo prego do que pela martelada, né? Então, eu acho que é por aí. Tá? Mas, de novo, dentro da realidade, assim, eu nunca, eu não tenho ninguém médico na família, tá? Ninguém. E fui para fora, vendi o carro, fui embora, com bolsa, tudo. Eu sempre pensei em investir em mim. Eu falo isso muito para os meninos hoje. Pô, cara, você tem 29 anos, você quer ganhar dinheiro com 29 anos? Óbvio, mas você precisa. Pô, casou cedo, tá com um filho pequeno, assumiu parcela de apartamento, mas eu falo para todos os meninos, não compra apartamento, não compra aparelho. Vai gastar custo de moradia, porque tem que ser 10% da tua renda. Começa a atender, pega experiência, vai estudar. Eu encho o saco dos meninos. Ah, professor, mas quanto tempo você acha que o consultório vai levar para virar? De 10 a 15 anos. Mas a minha geração ouvia 10 e 15 anos e achava que estava ok. Hoje é difícil passar isso para os meninos. Se você virou com o seu nome um consultório particular em menos de 10 anos, se você é abençoado. Assim, para você virar um consultório, uma clínica privada, como a minha, pequeno, é porque ou teus pares te acham que você é diferente, ou os pacientes acham que você é diferente. Hoje, sei lá, 70% de que vem aqui é encaminhado por colega. Pô, isso leva tempo, pô. Esse reconhecimento, isso foi depois dos 40 anos, para mais, né? Eu tenho 47 anos. E não é linear, né? Então você rema, o Vitor pode falar, né? Mas você rema, um dia começa a andar e aí começa a andar mais rápido. Por não ser linear, o pessoal não aguenta. E aí já assumiu dívida de apartamento, e quer andar num carro bacana, e, enfim, aí você não especializou, não fez um mestrado, não fez um curso de gestão, aí você vai ficando para trás. Aí não tem por que te encaminharem. Aí realmente você tem que partir e esquecer disso aí. Aí eu acho que não dá mais para trabalhar no consultório. Né? Tem que ter tempo, cara. Se você não se importar em viver uma vida inicial mais sem luxo, mais tranquila, investir em você e não em parafernália, se você não se importar nisso, eu acho que lá na frente dá muito certo. Tenta pensar no processo e não na grana, entendeu? Você falou que opera ou na clínica ou no hospital. E quando, por acaso, na revisão, você tem um SAIGA, precisa dar ponto. Tá no meu bolso. Ó, a revisão é minha, aí, né, Vitor? Por isso que eu falo para os meninos, não pode ter. Não tem, eu não lembro a última vez na vida que eu entrei para revisar um SAIGA. Sei lá, eu não tinha filho, certeza. Porque dói no bolso, né? Então, o cara veio, sei lá, de Fortaleza, ele fez questão de operar no Einstein, ele não vai aceitar que eu dê o pontinho nele na clínica aqui da esquina. Eu vou pro Einstein. Aí vou gastar 7 mil para dar um ponto no SAIGA, entendeu? Se a minha anestesista topar não cobrar. Então é complicado, entendeu? Então não dá para ter SAIGA cirúrgico no nível que a gente está hoje, né? Que eu digo do que você está oferecendo para o paciente. Ela tá vazando. Claro, o paciente coçou, estourou um ponto, tudo bem. Mas não dá para sair, você tem que sair do centro cirúrgico com tudo resolvido. Mas, assim, o que eu acho que é o mais importante? Você deixar combinado com o paciente como é que vai ser com SLT. Eu faço um olho por vez, por exemplo. Aí faço, tem toda a literatura do mundo recomendando que você faça um olho por vez, porque a resposta entre os olhos é muito dependente. Então não funciona no primeiro olho, financeiramente não é honesto você investir no segundo, em casos de exceção. Faço o primeiro olho, não funcionou, eu repito o primeiro olho. Hoje tem literatura para isso. O cara sabe que ele não vai pagar. Então é tudo combinado, por escrito. Olha, nós vamos fazer o primeiro olho, pode ser que precise complementar. Essa complementação você não tem custo. Funcionou, nós vamos para o segundo olho. Não funcionou, a gente não faz. Ciclofotos, precisa repetir em 3 meses. Ele não entende que... Todo mundo já recebeu um paciente aqui e fala, aquilo que eu operei, logo depois tive que operar de novo, alguma coisa deu errado. Que não tem isso. Eu faço. Se ele volta para fazer uma nova ciclo 2 meses depois, ele entende que aquilo é uma complementação do primeiro tratamento. Ele não entende aquilo como falência. Porque eu falei para ele que em 20% dos casos ele precisa fazer. E ele não pagando é tudo mais fácil. Então eu coloco essa margem, Vitor. Eu diluo no preço individual, entendeu? Eu vou ter que repetir 20% dos casos de laser, isso sai do meu bolso, esse valor dilui na cobrança total. A gente tem, geralmente, 1 hora de conversa. Essa conversa, ela Eterna, né? podia ser bem mais longa, né?
Mas, assim, para a gente aproveitar assim, esse finalzinho, eu vou dar um pouquinho para você falar sobre a questão do fluxo, da jornada do paciente. Né? Então, ele entra na clínica, marcou a consulta, ele foi, você atendeu, você viu, solicitou exames, você vê os exames no mesmo dia, você vê os exames depois de você ter encaminhado aquela primeira consulta, você tem um retorno, e depois você conseguiu, ele está na pressão alta, ele vai voltar com aquela frequência que você estipula, já sai marcado para a próxima consulta. Esse caminho dentro da clínica desse seu paciente. 95% dos pacientes já saem agendados para a próxima vez, tá? Daqui. E como eu não tenho um volume grande, estou te falando aí, eu tendo 14, 15 pacientes por dia, aí as meninas mandam mensagem, se o paciente não retorna a mensagem, elas ligam. Então não é nenhum aplicativo específico, é uma coisa bem individualizada, né? Então é no nome, etc. Então, assim, aqui no prontuário, Vitor, também, né? Eu não atendo tanto paciente, então tem uma linha no prontuário que é particularidades, né? Então, a neta passou em medicina, o genro é oftalmologista. Então, é um jeito também na consulta, as meninas falam mesmo. Tá tudo bem com a sua neta? Seu genro tá bem? O Palmeiras foi campeão? Tudo dos pacientes aqui. A consulta começa assim. Eu vou começar a falar do olho depois de uns 5 minutos de consulta. Sala de espera, eu vejo também que as pacientes começam a atrasar um pouquinho, elas mandam um brigadeiro para paciente, vai ficar todo mundo feliz. Então tem isso. Mas assim, todo mundo sai daqui agendado. Exame. Normalmente os pacientes, eles chegam, quem faz exame aqui chega antes, faz exame e passa em consulta. Quem vem primeira vez, as meninas já têm um script para perguntar se o paciente tem exame. Se ele não tem exame, elas oferecem fazer o exame aqui. Se ele já tem exame, ele traz no dia. Ou traz, eu peço muito para não trazer o exame em papel, aqui eles trazem a senha, a gente acessa online junto aqui. Como dá tempo, a consulta é bem tranquila, a gente acessa junto, eu printo, coloco tudo no prontuário dele. Eu tento também, como eles adiantam os exames, por exemplo, tá vendo um paciente cirúrgico da Bahia. Tô super preocupado. Antes dele chegar, ele já está com o meu telefone. Falou, Regina, pede para ele mandar um oi. Você está bem? Você quer esclarecer alguma dúvida antes de chegar? Isso, na minha impressão, a conversão cirúrgica nossa é muito alta. É muito alta, assim. Olha, é raro um paciente não operar. Tanto que tem um recall desses casos cirúrgicos, né? Até para saber se o cara operou, né? Com 40 de pressão, nunca mais apareceu aqui. E eu falo, todo fellow que está aqui comigo vê eu falando. Eu falo de coração mesmo. Falo, olha, ela vai falar com você, acabou a consulta, ela vai te passar valor, vai te passar orçamento e data. Se você tiver um plano, a gente vai te operar a parte hospitalar pelo hospital, toda a parte do honorário médico, ela vai te passar. Se você não operar com a gente, você precisa operar com alguém. Se você precisar de alguma indicação, a gente vai te dar. Mas você precisa operar, não precisa ser comigo. Falo isso para todo paciente, sabe? Você tem caso cirúrgico. Aí eu sempre falo, você precisa operar em dias, em semanas ou em meses. Então eu falo, você precisa operar em dias. Doutor, está escrito, em semanas ou meses. Se você não operar comigo, você precisa operar com alguém. Eu também entendo que tem paciente que não vai ter como pagar, ou não mora aqui, a logística de hotel. Inclusive, quando é paciente de fora, tem 2 hotéis que ela passa toda a logística, que é tudo aqui pertinho, passa onde comer, tudo. Isso aí, como são poucos pacientes, dá para fazer uma coisa bem personalizada. Mas, mesmo no programa de recall, eu vejo que, assim, sério, chega no final de 6 meses, tem 5 pacientes para ligar. Então, assim, e muitas vezes aí é catarata, fez um olho, quer deixar outro olho para o ano que vem. Mas é um fluxo bem tranquilo, tá? O que eu não consigo, né? Às vezes o paciente entra em consulta e eu fazer os exames e ele voltar para a sala depois. Aqui não dá tempo. Eu me embanano. Aí eu deixo para outro dia. Tá? Primeira consulta, fiquei 40 minutos com o cara aqui, ele sair, fazer os exames lá e voltar para cá, não dá. Tá? Aí eu... Isso é outra coisa, tá, Vitor? Não sei a política de vocês aí com atraso. Em clínica grande, como o cara já chega fazendo exame, ele já se sente assistido. Aqui no consultório, às vezes, a primeira vez ele está aqui. Aí ele vê TV, aí ele toma café, eu estou atrasando, né? Então, aqui a gente tem uma política, eu cobro meia consulta de quem eu atraso demais. Tá? Graças a Deus não é a rotina, mas vários casos, marquei o cara às 8, eu chamei 8h45, super atrasado, o primeiro paciente atrasou, ele paga a minha consulta.
Ele sai da sala, a secretária fala, olha, a consulta é tanto. Ele fala, mas não é tanto. Fala, o doutor falou que ele ia cobrar isso para te atender às 8. Como ele atendeu 8h45, que não foi horário combinado, ele vai te cobrar a meia consulta. Você perde essa meia consulta ali, mas o cara fica com você pro resto da vida. E conta isso para todo mundo que vem aqui depois. Falou, pô, o cara... Ninguém faz isso, né? Ele, pô, o cara marcou às 8, me atendeu atrasado, pediu desculpa e me cobrou metade da consulta. Eu faço isso também. Bom, a gente está com 1 hora. Eu queria fazer alguma pergunta. Tem alguma pergunta da plateia? Eu acho que a gente podia abrir espaço também para participação aí dos ouvintes. O pessoal daqui quer fazer alguma pergunta. Eu quero saber se a hora é marcada ou se é ordem de chegada e se o paciente paga a consulta antes, que aqui agora está tendo uma moda, o paciente quando marca já paga. E a outra pergunta é se tem muito faltoso. Ó, aqui, toda hora marcada, pagamento de consulta, exame e cirurgia é sempre depois. Cirurgia, normalmente, eles pagam no primeiro pós-operatório. Nunca tive problema com isso, tá? De não pagar, enfim. Você perguntou da consulta, do horário marcado. Qual que foi a outra coisa? Perdão. Tinha uma terceira coisa. Fala. A falta, assim, 0. Tá, 0 porque, como tem a confirmação anterior, tem lista de espera. E se não consegue falar com alguém da lista de espera, as minas vão na rua pegar alguém. Isso, eu acho que o fato de você comissionar, você estimula isso. Aquele paciente faltou, elas ficam indignadas aqui. Né? Porque, assim, faltou uma agenda de 14, 15, você tem 10 pagantes, 10% da receita foi embora naquele dia, né? Além de ele estar bloqueando alguém que poderia estar passando naquela avaliação. Elas têm uma lista de espera super controladinha. Então, assim, olha, eu ficar com horário vazio na agenda, é 1 a cada 6 meses. Até fico feliz, né? Você respira um pouquinho. Mas é muito difícil. Porque é paciente doente, né? E tem a confirmação enfim, eu acho que talvez é por isso. Mas eu tenho muito pouca falta. Doente falta pouco, tá? Nosso hospital de olhos grande lá também, eu tenho quase 0 falta. Tá? Também um pouquinho pela relação com o paciente, né? Então, a gente atrasa, a gente pede desculpa, enfim, como eu falei, a gente... É uma relação boa, todo mundo tem meu telefone, então acho que o cara se sente mal de faltar, sabe? Retorno cirúrgico? Sim, a questão da frequência dos retornos cirúrgicos, por exemplo, uma trabeculectomia. Você fala se tem cobrança ou como é que eu vejo? Não, a cobrança talvez, não sei. Aqui eu não cobro, mas assim, que frequência? Você vê, eu vejo o paciente no dia seguinte, com 2 dias, com mais 2, então eu fico fazendo essa frequência até quando ele está com uma bolha bem bonita, com 40 dias, 50 dias. Eu sou igual a você, tá? Eu não cobro enquanto eu não der alta. Então, o paciente, ele sabe quando ele paga, ele está pagando por todas as consultas pós-operatórias e eventual reintervenção precoce. Tá? Agora, deu 6 meses de colou a retina dele, é outra história. E eu sou igual a você, eu sou obsessivo-compulsivo. Assim, eu vejo o primeiro, eu vejo o segundo. Depende, né? Tá com uma bolha de 10 no terceiro pós-operatório, não precisou de massagem, tá tudo bem, eu dou 2 dias. Mas tá lá, veio com 28, eu tive que fazer massagem, não vou tirar ponto ainda, vai voltar no dia seguinte. Eu vejo sábado e domingo, tá? Quando precisa. O paciente fala, sabe, me ver domingo, doutor? Eu venho. É do lado da minha casa, 300 metros. Marco cedinho, as meninas estão acordando, eu já venho aqui 8 horas da manhã, em 15 minutos eu resolvo. O paciente gosta pra caramba, tá? Eu vejo o cara sente que você está comprometido por uma doença que não tem cura. Assim, para os mais novos, eu tenho uma amiga que acho que até entrou na sala aí, ela coincidiu de ficar a mãe e a irmã doente. E a gente bateu um papo um dia, ela me contou do médico que assistiu a mãe e a irmã dela. Ela falou, puta, eu queria ser muito esse médico. E ela me contou como é que foi o atendimento dele. Esse dia eu pensei bastante, assim, sabe? Tem que ver que, independente da estrutura que você tá, não é papo de... Mas, assim, que médico que você quer ser? Você quer ser aquele médico quando a tua mãe estiver mal, é o cara que vai salvar a tua mãe. É o cara que vai estar disponível, que vai estar atualizado, que vai falar com ela direito, que vai tratar ela com respeito, vai pegar ela pela mão, vai sentar ela na cadeira. Eu sinto que isso se perde um pouquinho hoje. A coisa está muito... Dona Maria, pá!
Senta. Lá, testa na frente. Abre o olho. Meio de dar bronca em paciente. Eu vejo os meninos, às vezes, meio dando bronca em paciente, bicho. Pouco, né? Todo mundo é senhora, senhora, chamar pelo nome. Eu acho que isso se perdeu um pouquinho. Acho que se o pessoal se atentar a isso aí... Pô, um monte de pós-operatório aqui, vocês têm isso. Deve ter paciente que faz 6 meses que você não cobra. A gente faz isso. E a conta fecha e fica tranquilo que dá certo. Tiagão, a gente quer demais lhe agradecer sua disponibilidade. Você realmente tem uma capacidade de se expressar muito bem, de síntese do seu pensamento, expor o seu pensamento com palavras com facilidade. Isso a gente já conhece há muito tempo. E a gente é super grato, foi super, assim... Eu que já estou na estrada há bastante tempo, talvez um pouquinho mais que você, mas eu sou mais ou menos como você, viu? Você não é muito mais novo que eu, não. E aprendi muito. Aprendi muito, eu estou com 51. Aprendi bastante. Estou nessa praia desde que comecei também, glaucoma era minha praia. E assim, o conselho que eu dou aos mais jovens é que vale a pena você cuidar das pessoas, né? Cuidar das pessoas em relação a dar atenção, a fazer as coisas no seu tempo, né? A diferenciar. As pessoas não são iguais, elas são diferentes, então a gente não pode tratar todo mundo igual. Então, isso que você faz, assim, eu me vejo muito no meu dia a dia, mas acho que foi muito legal. Um monte de dica aí que eu vou ajustar aqui no meu trabalho. Vai ser muito coisa. Estimula. Eu acho que as outras aulas todas foram fantásticas, né? A gente é super feliz com o palestrante, porque eles realmente cumprem o que a gente espera. E hoje também a gente queria ouvir isso, né? Acho que foi quem está presente, acho que ouviu bastante. E essa, mais uma vez, me agradecer por você aceitar esse convite. Então, obrigado o convite aí. Eu acho que, assim, muito do que eu falei é específico de onde eu estou. Né? Acho que muito do que eu falei é específico de onde eu estou aqui, da realidade hoje. Nem sempre foi assim, que eu digo perfil do consultório, mas a minha conduta com o paciente sempre foi a mesma. Tá? Então, assim, para os mais novos, eu falei isso para o colega hoje no almoço, né? Não tem como você ser meio reto na nossa área. Não dá para coxambrar, não dá para... Assim, não tem. Eu mexi com pesquisa, mexi com assistência, ensino, não dá para ser... Não dá para fazer mais ou menos. Né? Então, eu penso muito igual a você. Sabe? Eu trato meus pacientes aqui igual eu sempre tratei todo mundo no SUS. Sempre ajudei as senhoras a sentar, peguei pela mão, pelo nome. Eu acho que quanto mais vulnerável ali, mais próximo você tem que ser. Né, entender que o paciente tem outros problemas. Eu sempre foquei muito nisso. Tá? E eu, honestamente, os médicos que eu mais admiro próximos, eu também vi que nunca colocaram a grana na frente da qualidade do que ele faz. Acho que a grana foi muito consequência. O cara foi super empreendedor, super não sei o quê. E se eu cortar esse aparelho daqui, fazer 2 exames a mais, sempre foi mais assim. Putz, eu vou ser bom, vou tratar direito, vou ser bom, vou tratar direito. Um pouquinho de sorte, oportunidade. Mas eu vejo como isso vale para o SUS. Vale para o SUS. Eu vi que o Antônio estava online aí, o Antônio lá de Porto Seguro. Pô, o Antônio tem um serviço super bacana. Você visitar lá, aprender com ele lá. Ele fica melhor assistido no hospital de olhos dele. Paciente particular de São Paulo, em clínica. Chama todo mundo pelo nome, atende todo mundo direito, senta todo mundo. É postura. Mas, falou. Só para reiterar tudo o que ele falou, a gente só agradece realmente a sua disponibilidade. A gente teve aí, na verdade, mais do que uma aula de gestão, mas, na verdade, vários lembretes aí de como ser um bom médico, como a gente bate com efeito, que é uma nossa traz mais peso e valor no final das contas do que a gente pensar em estratégias mirabolantes, né? Então, se a gente pensar em voltar um pouco para o básico e conseguir fazer a boa medicina, como você falou aí, chamar pelo nome, antes da consulta, trazer aí, na verdade, pontos específicos do paciente, eu acho que isso traz o sentimento para o paciente dele se sentir único, né?
Então, hoje, existe teoria para tudo, né? Hoje tem um curso para fazer, aumentar, agregar valor, enfim, as tecnologias estão aí, mas muitas vezes, se a gente fizer o básico bem feito, a gente entrega para o paciente essa sensação de que ele não está sendo apenas mais um paciente ali deixando o dinheiro, né? Ele se sente realmente acolhido e a gente só tem a agradecer hoje, que eu acho que a gente precisa, sim, focar no crescimento técnico, mas é importante muitas vezes a gente dar um passo para trás e também focar na parte humana, você, né? Saber conversar, de saber acolher. E hoje foi uma aula excepcional, ao meu ver, muito rica, e a gente só agradece aqui, tanto a sua presença, quanto a presença de todas as pessoas, tanto online, quanto nossos colegas que estão aqui em Juazeiro com a gente, tá? Pessoal, obrigadão. Boa noite para vocês aí. Falei alguma besteira, desculpa, e fico à disposição aí para próximos convites. Presencialmente, principalmente, seria mais legal. Só convidar que a gente vai. Beleza, beleza. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.